E aí, pessoal, boa noite. Galerinha chegando para mais uma live da Escola Vegana. Quem é hoje? Hoje é a Bianca, nutricionista Bianca Oliveira, Thali. Já vou chamar ela aqui já. Vamos compartilhando aí, galera, para dar um montão de gente. Ver se a gente chega aí umas 20, 30 pessoas, já é um número legal pra caramba. E aí, Bianca? Oi, Léo, tudo bom? Deixa eu tentar acertar um ponto aqui para esse telefone que tá. Beleza. Hoje a gente vai falar sobre suplementação de um monte de vitamina, de B12 principalmente. E vai ter conteúdo para nutricionista também, Bianca? Ou só para leigo? Sim, a gente vai tentar falar com uma linguagem mais clara, né? Porque a gente tem mais pessoas aqui que não são nutricionistas e que devem ter bastante dúvida, Aham. mas dá para bastante nutricionista aproveitar também, tirar algumas dúvidas aí. Então, aproveita e vão mandando as perguntas, eu vou respondendo. Se tiver alguma coisa que eu não saiba no momento, eu pesquiso e mando o inbox depois para a pessoa. Beleza, beleza. Então, o que eu ia falar? É isso. A gente vai começar a falar aqui, como a gente tem feito em todas as lives. Acho que eu estou um pouco rouco. Se você tiver dúvida, já Ó, comenta aqui não embaixo. pode tossir, Léo. Senão eu estou cortando. É, já vai deixando a pergunta de vocês aqui embaixo e a gente, né, a Bianca fala um pouquinho, daí a gente vem aqui, responde algumas perguntas, e daí ela fala, e daí a gente fica indo e vindo, para não deixar tudo para o final e... Ficar aquela Enfim. coisa corrida, né? Exatamente, exatamente. Mas aí, Bianca, como é que a gente começa? Vamos falar sobre B12, como é que você quer começar? Bom, eu acho que é legal a gente falar para o pessoal, né? Principalmente aí quem não é nutricionista, tá? Que é bem importante entender a importância de procurar um profissional atualizado, tá? Porque eu atendo muita gente que chega no consultório que fez autossuplementação, né? E com isso as pessoas fazem muita coisa que não era legal elas terem feito, entendeu? Então você pode acabar prejudicando a tua saúde. Então, assim, procure um profissional atualizado, aproveita e vai no nutricionista que trabalha com alimentação vegana e vegetariana, né? Para quem é vegano e vegetariano, que de repente tenha uma habilitação em suplementação, em nutrição funcional. Geralmente, nutricionista funcional também é bom em prescrever suplemento. Então, procure um profissional, tá? Atualizado. Eu escuto algumas pessoas falarem assim, mas é que eu fui no médico e ele me passou aquele medicamento que todo mundo conhece, que a gente tá, né, compra em farmácia, o famoso citoneurin, né? Então, sempre isso. Mas eu fui no médico que era médico e ele me passou isso aqui, né? Que é uma dose cavalar. E aí a pessoa fala, então eu perdi as esperanças, às vezes, de achar um profissional. Então, assim, aqui na Escola Vegana tem as nutricionistas atualizadas que trabalham com isso. Tem também algumas indicações no site da Sociedade Vegetariana Brasileira, no site do Vista, assim. Tem vários órgãos que indicam profissionais que têm essa atualização. Então, coisa mais importante, procurar um profissional atualizado, tá? E outra coisa que é super importante entender também, quando se fala de suplementação, é que nós somos seres únicos, né? Eu não sou igual a Léo, que você não é igual a mim, que não é igual, né, a Diana, que tá aí, o pessoal que tá assistindo a gente. Cada um tem a sua individualidade biológica e bioquímica, né? A gente aprende bastante isso na nutrição funcional. Cada corpo funciona de uma maneira, tá? Então, existem, por exemplo, alguns exames genéticos que mostram se você tem algum fenótipo. O que é um fenótipo? É uma alteração na estrutura do seu DNA, que faz com que você não absorva muito bem algum nutriente. Então, tem alguns exames que mapeiam você todinho. Pega lá e vê, vamos ver como que é a absorção de B12 dela, como que é a absorção de vitamina A, como que é a absorção de vitamina D, e vai, blá, 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 blá. Ele vê tudinho. E, geralmente, ele identifica. Sabe aquela pessoa que vive tendo anemia? Que fala, pô, eu vivo tendo anemia? A gente me lembra da gente falar de anemia depois, é bem interessante. Tá? Geralmente, essa pessoa pode ter um fenótipo, tá? Que faz com que ela absorva pouco ferro, ou simplesmente pode ser por outros motivos, como o próprio fluxo menstrual intenso no caso das mulheres. Mas eu costumo dizer, né, que a clínica ela é soberana, tá? E que através de exame a gente vê muita coisa. Então, esses exames genéticos, eles são muito caros.
são exames que você vai pagar R$ 2.000, né? E que se você faz um exame de sangue completíssimo para mim, eu consigo identificar ali como que é a tua absorção. É muito difícil você pegar uma pessoa que absorva muito bem tudo, que chega lá para você com um painel de todas as vitaminas e minerais, né? Como, por exemplo, a gente vai avaliar magnésio. Eu tenho como ver por magnésio plasmático e pelo eritrocitário. O eritrocitário, ele é mais fiel para mim. Só que alguns planos de saúde já não vão cobrir o eritrocitário, vão cobrir o plasmático. Então, quando eu faço pedido, geralmente eu coloco tudo. Aí eu falo com a pessoa assim, olha, quando você for no teu plano, no laboratório, eles vão falar pra você, esse não cobre, esse não cobre, esse não cobre, esse não cobre, esse não cobre. Tu não faz. Você vem pra mim com o que o plano cobriu. Pra não gastar dinheiro, tá? Porque aí a gente cruza a clínica com o exame e consegue determinar se há necessidade ou não de algum suplemento específico. Então, assim, é bem importante, tá? A gente entender que o exame já mostra pra gente. Então, um bom profissional, ele vai te mapear, né? Suas vitaminas e minerais no sangue, para poder determinar o que você precisa e qual dosagem que você precisa. Uhum. Oi? E a quantidade, né? Exatamente, que não é a mesma. Eu tenho paciente que com 3 microgramas de B12, a B12 foi de 200 para 900, com 3 microgramas. Uhum. E tem gente que precisa chegar a 1.000, né? Isso é muito individual. Quando a galera reclama que tá com acne, espinha, quando toma B12, significa que ela tá tomando um número maior do que ela deveria? Ou significa que está reagindo assim nela porque cada pessoa é de uma forma diferente? Não necessariamente é pela mega dosagem, tá? Às vezes sim, tem uma dose além do que ela precisava. Às vezes tem a estrutura molecular, aí a gente tem a cianocobalamina, metilcobalamina, a gente tem algumas formas de B12, então às vezes você trocando a forma isso resolve, tá? Às vezes você baixando a dose isso também se resolve, e tem vezes que não. Tem vezes que a pessoa já tem uma tendência a ter acne, né? E aí ela suplementa a B12, em alguns casos isso acontece. O que acontece comigo é, quando eu começo a suplementar, vai lá, acne. Mas depois o meu corpo se adapta. Passa uns 15 dias eu já não tenho mais. Então, e eu observo que isso acontece com algumas pessoas. A mesma dosagem. Entendi. Com a mesma dosagem. Eu observo que isso acontece com algumas pessoas também, né? Que elas vão continuando a suplementação e o corpo se adapta e de repente ela para de ter acne igual ela tinha antes. Então é por isso que é muito importante também não dar megadose, porque se tu já vai ter tendência a acne com uma dose que você precisa, ainda mais se você subir essa dose além do que você precisa. Então é realmente bem importante ver o exame antes. Beleza, tem alguns comentários aqui. O Sonho de Vegana tá dando boa noite. Falou que adora os conteúdos da escola. Que bom. Ficamos felizes em ajudar. Eu não dou conteúdo nenhum, eu só distribuo. Mas você não faz ideia de quando a gente escuta isso, como é bom. É bom ver que as pessoas realmente gostam e a gente faz com muito carinho, com muito, muito esforço. E obrigado, obrigado. Bianca querida, diz Paulo Moura. Adriana, boa noite. Tenho anemia. Aí você quer falar de anemia? Chegou a hora. Tenho anemia devido à cirurgia bariátrica. Faço tratamento com ferro EV e B12. Gostaria de saber, na alimentação, o que pode me ajudar na assimilação. Bom, você usa o ferro injetável, né? Pelo que eu entendi, ela o endovenoso. Ferro EV, eu não sei o que significa. Ferro EV. EV, acho que é o endovenoso que ela está querendo dizer. Pode ser. Por que acontece? Quando a pessoa faz bariátrica, ela perde uma grande porção, né, do estômago, então ela reduz a capacidade de absorção, sim, não só de ferro, como também de B12 e outros nutrientes também, tá? Principalmente vitaminas. Então a gente tem essa capacidade de absorção bem prejudicada. Tá? Então, alguns médicos, principalmente no início, imediatamente pós-bariátrica, optam pela via injetável mesmo. Faz direto na veia, ou no caso da B12 tem a intramuscular. Então, tem algumas formas que eles fazem injetável por algum caminho, tá? Isso aí é com o médico, o nutricionista não trabalha com via injetável, só via oral, tá? Oral e sublingual. Então, assim, se é imediatamente pós-bariátrica, é o que geralmente eles fazem.
Só que depois, passou alguns meses, geralmente uns 6 meses depois, eles tentam começar a via oral. Porque é preciso adaptar essa dosagem, tá? Não vai ser uma dosagem basal, vai ser uma dosagem mais alta. Por exemplo, te dar o exemplo da vitamina B12. Por que dá para sair da intramuscular para a via oral? Porque a gente consegue absorver via oral 1,5 microgramas de B12 por dose, tá? Por via fator intrínseco, que é o quê? É um amiguinho que dá o braço para a vitamina B12 para ela poder ser absorvida. Esse é o fator intrínseco, que é produzido no estômago, certo? Quem tirou uma parte do estômago tem menos dessa substância sendo produzida, então ela vai absorver menos. 1,5 microgramas eu absorvo via fator intrínseco. Só que eu também absorvo 1% por difusão passiva. O que é difusão passiva? É na marra. É quando a B12 atravessa a parede do estômago na violência. Então, a gente dando uma dose de 100 microgramas, 200, 500, 1000, você vai absorver 1%. Então, você acaba conseguindo resolver essa questão da absorção gerenciando a dose. Essa capacidade de absorção da difusão passiva, ela é retomada em torno de 4 horas após uma ingestão. Então, você faz uma dosagem no almoço, de repente outra no lanche da tarde, de repente outra no jantar, e você consegue ficar por via oral, sem necessitar das vias injetáveis, tá? Também tem a via sublingual, que aí não depende, né, do teu estômago, ela vai ser absorvida direto na cavidade oral para a tua circulação, pelos capilares na boca. Então, a gente tem essa opção também para quem é bariatricado ou para quem tem algum distúrbio de absorção, afinal, dose e via a gente só vai descobrindo conforme vai fazendo e vai vendo como que o paciente responde. Então, também tem essas opções. E na alimentação, é claro, tem muita coisa que dá pra gente fazer para melhorar a tua absorção dos nutrientes, né? Então, no quesito ferro, né, que você falou que vive tendo anemia, é muito importante você procurar colocar uma fonte de vitamina C depois de uma refeição rica em ferro, onde você vai colocar folhosos verdes escuros, né? Couve, rúcula, agrião, chicória, bertalha, taioba, brócolis. Não joguem fora a folha do brócolis, refoguem também, por favor. Senão eu e as meninas aqui da culinária vão ter um troço. Então, a gente não aguenta, gente. E por que as mães da gente não escutam a gente? Essa semana minha mãe estava fazendo feijão. Ah, filha, botei talo de couve no feijão. Eu falei, mãe, eu falo isso com você desde que eu sou adolescente. O que te deu um estalo? Não, porque eu vi uma amiga fazendo. Eu, bonita, a amiga fez, você foi lá, falou, você foi lá, botou. Eu tô falando desde que eu sou adolescente, tu não bota talo da couve no feijão. Mas, enfim. O único folhoso verde escuro que foge à regra, tá, do rico em ferro é o espinafre. Porque ele até é rico em ferro, porém ele tem muito oxalato. Então o oxalato atrapalha essa absorção do ferro. A gente não absorve nem 4% direito do ferro do espinafre, tá? E uma coisa importante, ele não vai atrapalhar a absorção só do ferro dele. Ele vai atrapalhar a absorção do ferro dele e do que mais está com ele naquela refeição. Então, tu botou feijão, tu botou outros folhosos verdes escuros, ele vai atrapalhar bastante. Então, pessoal que faz suco verde com espinafre, eu boto couve, eu boto espinafre, o oxalato não é legal, tá? Eu costumo dizer que espinafre é pra gente comer no máximo uma vez por semana. Então, você colocou os folhozinhos verdes escuros no teu prato, limão em cima da tua comida, melhora a absorção do ferro, fácil a vitamina C. Ou um suco de uma fruta cítrica, né? Acerola, laranja, uma própria limonada. Não vale a gente estragar com açúcar, né? Eu costumo dar a sugestão de adoçar com tâmara. Quando bater suco de fruta, a tâmara ela é bem docinha e tira essa necessidade do açúcar. E goiaba, que é mais rico em vitamina C do que a própria laranja. Muita gente nem sabe. Caju também é muito mais rico em vitamina C do que a laranja. Então, colocar uma fonte de vitamina C aí após a refeição vai ajudar bastante. Evitar taninos depois da refeição. Onde tem taninos e são substâncias presentes, tem, né, nas leguminosas, e a gente demolha, isso é bem importante, tá? Feijão, grão de bico, lentilha, ervilha tem fitato, tem tanino, tem várias substâncias que atrapalham aí, que a gente chama de fatores antinutricionais, que atrapalham a absorção do ferro e de outros minerais, tá? Mas aí você coloca na bacia aquela leguminosa de molho ali com bastante água. Eu costumo falar isso porque, o que acontece? Se você colocar o feijão de molho, daí tu põe água até a altura do feijão,
que vai acontecer daqui a 12 horas? O feijão chupa toda aquela água, 12 não, talvez umas 3, 5 horas. Ele chupa toda aquela água e fica seco. Ele não tá mais submerso. Parece bobo dizer, mas isso acontece com muita gente. A gente chega no meu coisa e fala, mas eu deixo de molho, daqui a pouco tá seco. Daí tu põe mais água, entendeu? Então você vai botar bastante água. Pelo menos assim, 1,5 palmo acima da leguminosa, para ele continuar submerso. Até porque quanto mais água tiver, mais fatores antinutricionais ele perde para a água, mais fitato passa para a água, tá? Então, deixou de molho com bastante água, no mínimo 12 horas. Pode deixar mais de 12? Pode deixar mais de 12 com toda certeza, tá? E aí você tem que, preferencialmente, trocar essa água 1 ou 2 vezes no processo, porque a gente tem uma capacidade soluto-solvente. Quando a água está muito concentrada, quando ela tem muitas moléculas, né, já de fitatos nela, ela vai perdendo a capacidade de tirar aquilo do soluto, no caso, o exemplo, o feijão. Então, troca aquela água, tá? Pelo menos um mínimo uma vez, se for deixar 12 horas. Quando for cozinhar, muito importante, jogar aquela água fora. Não vai cozinhar com aquela água, né? Porque eu também vi gente fazendo isso. Jogou aquela água fora, lave bem os grãos para tirar o resíduozinho de fitato que ficou ali. E cozinha com uma nova água. Maravilhosamente. Bobagem, deixou de molho, tá? Tem gente que pergunta, na geladeira? Não. Por que não na geladeira? Porque a ideia é você acordar a semente, iniciar o processo de germinação quando você faz esse demolho. Se tu põe na geladeira, o frio dorme, bota a semente para dormir. Então, ela até perde fitato, mas perde menos do que a temperatura ambiente, tá? Água morna? Também não, senão tu mata a semente, entendeu? E aí ela não acorda. Então, água a temperatura ambiente, que é para a semente acordar e querer germinar, e assim ela perde mais fitato. Demolhou as leguminosas, colocou vitamina C após a refeição, evitar também consumir café, chá e chocolate após as refeições, porque eles têm também algumas substâncias aí, principalmente os polifenóis, que atrapalham bastante a absorção de alguns minerais, dentre eles o ferro. Então, tem gente que toma café depois da refeição, toma chá depois da refeição. Espera aí pelo menos 1 horinha para você fazer isso. Comer chocolate de sobremesa também não é muito legal, espera pelo menos 1 horinha para poder consumir esses alimentos aí, e aí tá tudo certo. Você vai otimizar bastante a tua absorção. Maravilha. Vamos fazer só mais uma, que eu acho que você tem mais coisa para falar, né, sobre o que você preparou, não é isso? Aí, para a gente não ficar também, tentar equilibrar, né? Tipo, meia hora de pergunta e meia hora de coisa que você preparou. Vamos tentar responder mais rápido essa, então. Emerce, parece. Sou intolerante à lactose e glúten e baixa imunidade há 2 anos, que já trouxe muitos problemas de saúde. Não acertei ainda a nutricionista. A última quer que eu tome uma suplementação. Confere? Não sei se Olha, ela baseou. Aí eu não tenho como opinar na conduta da colega, tá? Mas se você procurar um profissional atualizado, né, que entenda de alimentação vegana, né, que tenha. Uma coisa para você procurar um profissional, dá uma olhada no currículo, dá uma olhada nos comentários, entendeu? Procura referência, tá? Alguém que foi, gostou muito, mas enfim. Se ela baseou a conduta de suplementação dela nos teus exames e na tua clínica, né? Por exemplo, eu não suplemento sem exame, tá? Porque eu não sei quando você precisa e se você precisa. Então, eu quero tomar vitamina D, porque eu ouvi dizer que tá. Vamos fazer um exame. Vamos ver. A gente tem um parâmetro ótimo para vitamina D, sim, né? O ideal é que primeiramente, nunca fique próximo ao mínimo de referência. Então, vitamina D, a gente tem vários estudos, vários questionamentos aí que especulam que a concentração sérica ótima seria entre 40 e 70 ou 80. Então, a gente tem aí uma amplitude boa para se trabalhar. Então, geralmente, o ideal mínimo seria aí 40, segundo alguns estudos, tá? Então, para suplementar, tem que fazer exame, né? E aí, gente, hoje em dia, assim, eu costumo dizer que o interessado na nossa saúde somos nós. Então, por exemplo, quando eu faço suplementação para meus pacientes, eu trabalho com ortomolecular. Então, assim, eu
Primeira coisa, sempre claro, ferramenta de trabalho nutricionista é o alimento. Primeira coisa que a gente vai fazer é a dieta. Na primeira consulta que eu faço é o cardápio. Porque se você não tem uma alimentação saudável, você não tem um intestino saudável, você nem absorve aquilo que eu estou te dando de suplemento, né? O intestino saudável é extremamente importante para a absorção do que a gente está suplementando. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é ajustar a tua alimentação, tua hidratação, né? Tua saúde por ali. Depois, eu gosto muito da ortomolecular, porque a gente já reverteu resistência à insulina com a ortomolecular. Eu já tive pacientes com uma insulina de 30 e a gente conseguiu chegar a 8, 9, sabe? Então, a gente consegue coisas incríveis. Melhorar o metabolismo, melhorar a disposição, foco para estudo, sabe? Suplementação, ela, se bem feita, com ponderação, sabe? Ela pode ajudar? Sim. Tá. Medicamento alopático, né? Aquele de farmácia, eu já não sou muito fã, né? Porque eu acho que o legal é a gente tentar prevenir, primeiro com a dieta e segundo com o que é natural, porque o suplemento é natural. Porque, né, vitamina e mineral tá no alimento. Então, dependendo da tua necessidade, o que você está ingerindo via alimento pode não ser suficiente. Por quê? Você pode estar precisando de mais, ou, conforme eu falei no começo da live, você pode ter um fenótipo de absorção, né? Fazendo com que você absorva pouco, e aí vira e mexe, você tá com anemia de novo, tá? Então, tem que ser sempre baseado na clínica e baseado nos exames, tá? E não ficar com o mesmo suplemento para sempre, não tem como. Tem que gerenciar essas dosagens com novos exames. Beleza. A Raquel de Freitas falando que é sua fã. Obrigada. Vamos ver se tem mais comentário aqui. Reca Semira está falando, a minha filha é vegetariana desde os 4, hoje ela tem 6. As minhas filhas são vegetarianas desde o ventre. Hoje uma tem 7. Sério? Desde o ventre. Vegetariana, né? E a gente virou vegano, elas já estavam... Foi em 2017, então faz 3 anos. Mas elas não sabem nem o que é. Gente, que legal. Ela está perguntando o que eu posso oferecer a ela agora, porque a pergunta foi quebrada. Reca Semiro. A filha dela tem 6 anos. Em que sentido do quê? Tá falando de... Bom, alimento, ela já tem alimentação da família, né? 6 anos, mas suplemento, se ela é vegetariana, ela precisa sim suplementar B12, tá? E a regrinha da bioquímica de avaliar os exames vale para todo mundo, criança ou adulto, tá? Então, procure um nutricionista materno-infantil que entenda de alimentação vegana, porque senão ele vai falar que se você não comer, não der carne para sua filha, ela vai morrer, e aí significa que ele está desatualizado. Então, procure aproveitem, gente, a gente tem até agosto para atender vocês online. Ih, mas até isso aí agosto. Isso aí passa, Bianca. Isso eu acho que vai ficar para sempre isso aí. Vamos ver, né? Porque o Conselho Federal de Nutrição autorizou até agosto. Porque os estabelecimentos de saúde podendo funcionar normalmente, provavelmente o Conselho de Nutrição é acirradinho com a gente, tá? Todo mundo. Eles não são muito assim. Então, assim, aproveitem, tá? Que a gente está podendo atender online e procura um profissional que entenda, no caso de nutrição materno-infantil vegano, porque, na verdade, por exemplo, eu não trabalho com criança, entendeu? Mas eu tenho uma nutricionista, a doutora Elaine, que trabalha comigo com alimentação materno-infantil vegana, tá? Então, assim, aproveita, porque às vezes você mora numa cidade que tu não vai achar. Então, aproveita que a gente está podendo atender online e procure um. Tem alguns profissionais, aqui na Escola Vegana, acho que tem a Carla Brum, né? Acho que a Carla Brum também trabalha com materno-infantil, vegana. Então, tem ela. E lá no meu consultório tem a doutora Elaine. Então, quem quiser se consultar com a doutora Elaine, agendar para suas crianças, pode mandar um direct aqui no meu Instagram, não no da Escola Vegana, no meu, que eu passo contato para ela. Então, aproveitem, tá, pessoal? A Raquel, que falou que é sua fã, então, já que ela falou isso, vamos responder a pergunta dela logo, tá bem? Bianca, meu pai está com ferritina alta, porém o ferro sérico baixo. A médica disse que ele está com anemia. Nesse caso, ele precisa suplementar? O que acontece? O exame de ferro sozinho, ele não é parâmetro. Na verdade, o ferro ele atua como um confundidor no exame, tá? A gente não pode olhar. O ferro, na verdade, sabe para que ele é usado no exame? Para fazer o cálculo de saturação de transferrina, capacidade de ligação de ferro. Ele é usado para isso no laboratório. A gente pede ferro para o laboratório fazer esse cálculo, tá? Eu nem escrevo que o laboratório já sabe e ele dosa o ferro para fazer o cálculo dos que realmente são importantes. Então, ela entrou também na questão anemia. Vamos falar um pouquinho mais de anemia. Como que eu avalio anemia?
um conjunto de coisas. Tem a clínica, né? As mucosas mais clarinhas, sonolência, fadiga, até a memória fica um pouquinho prejudicada, uma moleza, indisposição. Isso tudo pode ser anemia e pode ser muitas outras coisas, tá? Então, a clínica ela é para ser cruzada com a bioquímica, tá? Quando eu vou ver um exame de sangue, eu nunca olho só o hemograma. Primeiro porque o hemograma ele já me mostra quando deu PT. Quando já está com a anemia extremamente instalada. Ele não me previne, tá? Então, o papel do nutricionista é trabalhar com prevenção. Então, ele vai olhar outros parâmetros. Por exemplo, para a mulher, o ideal é que a hemoglobina fique pelo menos em 13, tá? Então, se você vai num profissional que não é atualizado, ele vai olhar a faixa de referência de exame. Eu canso de falar que faixa de referência não quer dizer nada, tá? A gente tem parâmetros ótimos. Bianca, ela tá falando, sim, ele chegou até a desmaiar, a Raquel. Então, provavelmente, pode ser, ele tá com... Peraí, ferritina alta que ela falou ou baixa? Deixa eu voltar aqui. Meu pai está com a ferritina alta, porém o ferro sérico baixo. Não dá pra saber. Primeiro, eu não posso olhar só o ferro baixo sozinho não me diz nada. Ferritina alta é inflamação, marcador inflamatório. Então, ferritina sozinha também não me fala de anemia e também não me fala de parâmetro de estoque de ferro sozinho. Porque se eu tô inflamada, por que eu tô inflamada? Porque eu tô com uma alergia atacada, porque eu tô com uma gripe forte, porque eu tô com uma ferida, porque eu tô com uma gastrite crônica. Então, qualquer coisa que leve meu organismo a uma inflamação sobe minha ferritina. Então, a ferritina sozinha, por que eu falo que a gente vê vários exames? Porque eu tenho que cruzar tudo. Ferro baixo, ferro sozinho, eu praticamente não olho, tá? Então, ferritina alta dele, inflamação. Ele tá inflamado. Aí eu pegaria o hemograma e olharia como um todo. Como que tá a hemoglobina dele, tá? Aí como que estão as hemácias, concentração de hemoglobina corpuscular média e hemoglobina corpuscular média. Como que tá isso? Tá perto do mínimo, tá lá em 26, 25, tá baixo, né, essa hemoglobina corpuscular. Então, o volume corpuscular médio, ele tá alto? Se ele tá alto, é falta de B12. Se ele tá baixo do mínimo, se ele tá lá em 85, 82 e tá descendo, ele significa que eu tô com falta de ferro, tá? Então, a gente tem que olhar o hemograma todinho, destrinchar ele. E isso é um estudo complexo, tá? Então, o profissional atualizado vai saber ver. Olhei o hemograma todinho, vi tudo aquilo ali, não tem que estar no mínimo, tá? Isso é regra via de regra. Aí eu vou olhar a saturação de transferrina, além da tua ferritina, porque a tua ferritina do teu pai é marcador inflamatório, ele tá inflamado, tá? Ou pode ser também, a gente fugiu o nome da minha cabeça agora, aquela doença que a pessoa, hemocromatose, tá? Hemocromatose também, mas geralmente ela cursa com ferro alto. Se o ferro dele tá baixo, você falou que o ferro tá baixo. Né? Hemocromatose cursa ferritina alta, saturação de transferrina alta e ferro alto, tá? Então o ferro ele me serve até para esse sentido. Se a saturação de transferrina dele tá altíssima, tá em 53%, acima de 50%, com uma ferritina alta e um hemograma alto, tudo perto do máximo, ele pode ter hemocromatose. Aí ele vai procurar fugiu na minha cabeça, médico de sangue, hematologista, tá? Para resolver hemocromatose. E dentro da nutrição a gente tem várias coisas que a gente faz, como aí a regra de não colocar polifenol, entra para ele, vai ter polifenol depois do almoço, mas a gente ficaria falando 3, 4 lives aqui só disso. Mas que eu amo o assunto anemia, né? Eu vou embora, se deixar ninguém mais ler pergunta aqui. Vou fazer uma live então, falar assim, só de anemia. Vou fazer uma live falar só de anemia? Mas vamos lá, depois então, enfim, eu tenho que olhar tudo. Depois a gente eu tenho que olhar tudo. Oi? Depois a gente responde mais perguntas. Vê o que você separou para falar sobre... Tá. Porque tem mais vitaminas, né? Não é só B12, né? Sim, então... A gente acabou que nem falou muito de B12, né? Eu acho que a gente ficou mais falando de concentração. Então, assim, tem gente que fala assim, eu sou ovo-lacto vegetariano. A gente tem mais ou menos a gente tem mais ou menos 30 minutos ainda, tá bom? Só pra você saber. 30? Dá pra falar bem. A pessoa fala assim, eu sou ovo-lacto vegetariano, então eu não preciso suplementar B12 porque tem B12 no ovo, tem B12 no leite e seus derivados, né? Lembrando, vamos lá. Nutrição funcional, ortomolecular, né?
a gente não trabalha com faixa de referência de exame. A faixa da B12 ela é enorme. Vai de 180 até 900. Pensa comigo, quem tem 180 não está igual a quem tem 900, tá? A gente sempre tem os parâmetros ideais para esses exames. Então, o caso da B12, o ideal é que ela fique acima de 500, tá? Então, a gente vai avaliar isso, porque a gente tem até alguns estudos sugerindo que a B12 alta demais para gestantes não seria muito bom. Então, também não vai ficar lá em 800, 900 para uma gestante. Você vai deixar ela em 600, por aí. Então, o profissional vai rebolar para fazer isso muito bem, tá? Mas, ao que parece, é que essa B12 ela tem que ficar aí nessa casa dos 500, tá bom? Então, não na faixa de referência. E quando a gente falar que é ovo lácteo ainda come, né, os alimentos que ainda tem um pouco de B12, vai ser muito difícil você conseguir uma B12 na casa dos 500 só com ovo e queijo e leite. Porque até quem come carne, às vezes, tem uma B12 abaixo de 500. Na minha conduta clínica, eu doso B12 em todos os meus pacientes. A gente dosa em todo mundo, né? E aí, até quem come carne, eu diria que no mínimo, em 60%, 70% deles não tem uma B12 em 500. Teria Tá? que comer muito Então, bife de hoje... fígado, né, Bianca? Não dizem que bife de fígado que tem o maior número maior concentração de B12? É verdade, tem mais B12, mas também tem um monte de xenobiótico, toxina, né, um monte de agrotóxico, um monte de substância, tudo que o animal filtra tá ali. Porque o rim é o filtro, o fígado é o filtro medicamentoso, o filtro de sangue, o filtro de tudo que é toxina é ali no fígado dele, né? Então, Mas tem B12, não tem problema. mas tem B12, ignora. então come. Tá, Tem proteína, então tá come que tá. estragado, tá no negócio, tá tudo, né? Mas tem B12, bota pra dentro, Vamos não pra importa. produção, Tá com Ju. mosca em cima, não, bota pra dentro. Gente, não é assim, né? Mas enfim, né? Então é muito difícil. Então isso é bem importante, sempre você dosar no teu exame, tá? E aí uma observação muito importante que eu quero falar é a respeito de dosagem de suplemento. Como que um profissional determina a dosagem do suplemento? Você pode simplesmente ir na farmácia e comprar? Não é legal. Por quê? Né? Eu ainda vou falar um pouquinho da vitamina D. Mas acho que o pessoal acaba perguntando mais de B12 e ferro de tem meia horinha, acho que dá para falar. Aí o que acontece? Primeiro, é uma dose para corrigir deficiência ou é para manutenção? Primeira pergunta que a gente tem que fazer. Como que eu vou saber? Exame, né? Não tem como fugir. Então, o paciente fez o exame. No caso da B12, eu não vou olhar só a B12, eu preciso ver o exame de ácido fólico também, porque dependendo da dosagem que eu der para esse paciente de B12, ele vai precisar suplementar folato também. Tá? Porque na rodinha bioquímica, eles andam juntos. Então, se você tem um folato aí de 6 para baixo, significa que você não tem uma boa reserva de folato. Então, eu vou precisar suplementar folato junto. E na forma, a gente tem ácido folínico, folacina, ácido fólico e o metilfolato. Por que eu gosto muito da forma metilada das vitaminas? A metilcobalamina. Por que metilcobalamina? Metilfolato. É uma molécula de metil agregada à vitamina. Cianocobalamina é uma molécula ciano agregada à cobalamina, que é B12. Quando eu dou metil e folato ou cobalamina, eu tô te doando uma molécula metil. E fio, na roda bioquímica, teu corpo usa metil para tudo. Então, tu tá facilitando a bioquímica do teu corpo. Mas ele usa muita metil. Então, assim, você já tá dando uma molécula para facilitar a bioquímica do teu corpo. Quando tu dá uma cianocobalamina, teu corpo vai ter que metilar a ciano. Ela tem que, em algum momento da rodinha, ela vai precisar ser metilada. Você vai ter que fazer essa metil, entendeu? E tirar a ciano. Então, é muito mais interessante você dar a forma, por isso que eles falam, é a forma ativa da B12. Digamos que sim, tá? Seja uma forma ativa da B12. Então, é bem interessante, tá? E como que eu sei? Vi o exame. Vamos supor, esse paciente aqui tá com uma dosagem baixa. A B12 dele deu 250, deu 300. Baixo, lembra? A gente não tá com faixa de referência. Provavelmente agora é uma dose para subir. Eu quero que ela fique em 500. E aí, quando você pega protocolo, a gente fala, 500 microgramas, 100 microgramas. Gente, isso é tão difícil. Eu trabalho com suplementação há tanto tempo, sabe? Eu sempre começo com uma dose basal, tá? De média a basal. 100 microgramas, 50 microgramas. Eu nunca começo com 500 mil. Porque se eu tenho ali na minha frente, eu não sei quem é você, tô te vendo hoje, esse é o primeiro exame. Se você absorve muito bem e tu já tem tendência à acne, tu vai virar um choquito.
entendeu? Então, assim, não tem necessidade. E é aquilo que eu falo, a vitamina é bom, o excesso não precisa, tá? Algumas em excesso são até nocivas. Então, começo com essa dosagem de 100 microgramas e determino um tempo, tá? Olha, você vai repetir esse exame daqui 2 meses, 1 mês, 3 meses, suplementa, parou, espera uns 10 dias sem estar tomando suplemento. Tem gente que vem para o consultório, gente, com um exame que fez por conta própria, tomando suplemento. Mas buga tudo. Buga tudo, tá? Faz isso não. Você tem que ter feito o exame para suplementação ortomolecular sem estar tomando suplemento, porque senão o exame vai dosar e de repente aquilo que ainda está circulando em você, didaticamente dizendo, né? Então, assim, sem ter tomado suplemento, no mínimo 10 dias, tá? Vou dar um exemplo, ó, biotina, a galera que toma suplemento de biotina, você vai dar um falso positivo no teu beta-HCG, tu vai arrancar os cabelos, entendeu? Porque ele altera, ele dá falso positivo no beta-HCG, pra você ter ideia. Então, não tem muita gente, eu queria ir pro nutricionista que vai trabalhar com mais ou menos já com os exames. Passa nele primeiro, que ele vai te explicar como é que você vai fazer esse exame, tá? Então, a dose tá baixa, vou começar com uma dosagem para subir, a pessoa repetiu o exame. No que ela repetiu o exame, vamos fazer uma hipótese aqui. A B12 de 250 foi para 280, 300, pô, significa que você absorveu pouco, né? Vamos subir a dose. Aí sim, eu jogo para 500, aí eu começo a subir. O histórico dela, né? Exatamente. Aí, quando ela fez para mim 3 exames, 4, eu acho a dose de manutenção dela. Porque no segundo exame, que essa pessoa que eu subi a dose, que tinha subido pouco antes, eu aumentei a dosagem, voltou para mim com a B12 de 500. Opa, se eu te dei, eu faço isso, eu tenho uma tabela no meu consultório que eu jogo. Exame, data, dose, data, exame novo, data, dose, data. Eu faço isso com todos os meus pacientes. Aí eu olho lá e falo, ó, nesse primeiro aqui, tua capacidade de absorção foi assim, assim, blá, 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 blá. Provavelmente sua dose de manutenção fica em torno isso e isso. Vamos tentar essa dose de manutenção. Aí ele vai e repete de novo para mim, porque apesar de eu avaliar os exames e supor a dose de manutenção dele com base no histórico dele, pode ser que não, pode ser que ele precise de mais ou de menos. No que ele volta, se realmente, olha, sua B12 de 500 ficou 580, 530, ok. Então, tá, porque também, né, gente, não vai ficar exatamente igual, isso não existe, tá? Então, a gente é volátil. Então, eu olhei esse exame, tá bom, tá adequado, olha, provavelmente essa é a sua dose de manutenção. Então, agora, ao invés de você repetir o exame daqui a 3 meses, vamos fazer daqui a 6, tá? E lembrando que a dose de manutenção também pode mudar, afinal, nós podemos mudar também, né? A nossa capacidade de absorção, alguma coisa pode influenciar nesse processo. É por isso que o ideal, pacientes que eu conheço há 1 ano, cada 6 meses, paciente que tem um montão de tempo e que já tá redondinha a bioquímica dele para mim, de fazer até 1 vez ao ano, tá? Depois que a gente achou a manutenção e que manteve toda a bioquímica dele bonitinha. Eu faço isso com todas as vitaminas e minerais quando a gente pode dosar. Então, não tem como eu te dizer a dose. Tem que ver teu exame, gerenciar a tua dosagem e identificar qual é a dosagem para você. Avaliar se eu vou precisar te dar a B12 junto com folato ou não, tá? No caso do ferro, avaliar se eu estiver suplementando ferro. Ferro aumenta a demanda de cobre e de zinco. Então, se eu suplemento ferro, eu também tenho que suplementar cobre e zinco, muito provavelmente, tá? Então, eu acabo colocando junto, né? Existem algumas formas de ferro. Eu tenho ferro polimaltosado, ferro quelado, sulfato ferroso, Deus me livre. Então, a gente tem algumas formas. E aí, isso tudo é muito individual. Tem gente que enjoa com ferro quelado, tem gente que responde muito bem. O ferro polimaltosado é o padrão ouro, aí é o que parece segundo os estudos. Então, isso é realmente, gente, é muito individual, tá? É muito, muito individual. Beleza. Tem uma pergunta aí. Não vou ficar falando para sempre. Beleza, vamos lá, tem sim. Voltando um pouquinho, a Diana Diniz falou, o talo da couve não tem nada de vitamina? Ela está perguntando. Desculpa. Cortou tudo, não, fala de novo. Não, até porque, ainda bem que cortou, porque eu falei tudo errado. Ela quis dizer, o talo do brócolis não tem nada de vitamina? Tem sim. Eu não sei se ela entendeu errado quando eu falei que minha mãe botou o talo. Eu falei para não jogar fora o talo, senão a gente vai ter um troço. É o contrário, é para comer o talo e a folha. Para comer, tá? A Emerce está perguntando, não entendi por que tem que desprezar a água do feijão. Ah, sim. A ideia não é você tirar
os fitatos, que são as substâncias que atrapalham a absorção do ferro do feijão. A ideia é de tu botar ele na água, quando tu deixa de molho, tá? Não é o caldo do feijão depois que você cozinha, não. A ideia é de tu botar ele de molho na bacia com água é pro fitato passar para aquela água. O fitato você não quer, tá? O fitato vai atrapalhar a tua absorção do ferro. Então, se você cozinha o feijão com a mesma água que tu deixou de molho, tu tá botando o fitato para tu comer, entendeu? Então, joga aquela água fora e cozinha com outra água. É por esse motivo, para jogar fora o fitato. Beleza. A Cristina G. Bonova, tá falando, amo essa Nutri. Isabel Delves, eu conheço Isabel Cristina, minha Delves. paciente. Isabel, você é cliente da escola há um tempão, né? Eu lembro de você. A gente já se falou por e-mail, né? Muitas vezes até. Mais de uma vez até. Obrigado por estar acompanhando a gente aí. Ana, doida para fazer a consulta online, mas preciso ainda fazer exame de sangue, disse ela. Nutri Bernardesvânia, tá botando um coraçãozinho. Minha paciente. Aí a Fernanda Rosa, que exames a doutora pede na consulta? A Fernanda Rosa está perguntando. Bom, isso é individual também. Eu tenho os exames básicos, tá? Que eu peço, mas isso vai depender muito, tá? No básico do básico, tá? Hemograma, ferritina, saturação de transferrina, capacidade total de ligação de ferro, zinco, ácido fólico, vitamina B12, homocisteína, vitamina D25 hidroxi, selênio, tá? Seriam os ideais. A Moreto Miriam tá falando, nossa, tomo cetoneurin 5.000. Então, é uma dose muito alta, tá? É a cianocobalamina, que a gente já falou, que teu corpo vai ter que fabricar metil para poder fazer uso dessa B12. É uma forma que é comercial, então tem um monte de pozinho ali para conservar, tem seus corantes pra caramba, né? Tem substâncias ali que não são legais no meio daquele comprimido, como expiente. E ela não tem folato. Uma dose tão alta assim de B12 às vezes faz com que a gente precise suplementar folato junto. E aí você está dando Bianca, B12 demais, né? Bianca, ela tá falando, que ela falou aqui dentro da parte que faz perguntas, né? A Moreto Miriam falou, minha médica de hemato me receitou de cara cetoneurin 5.000, ela tá dizendo. Troca de médico. A Ai, gente. Nutri Ana Paula Andrade está falando, acompanho vocês faz tempo, já fiz cursos, aulas dicas, aulas incríveis, super dinâmicas. Obrigado, Ana, muito obrigado. E a Gente, Andréa Nutri, outra Nutri aí, fala um pouquinho sobre a suplementação. A gente já falou um pouquinho, mas a gente pode repetir, claro. Fala um pouquinho sobre as suplementações e o aumento da acne. sim. Eu acho que a pergunta dela deve ter sido antes. A gente falou bem, né, dessa questão de que pode ser ajustar a dosagem, né? Então, descer a dosagem, trocar a forma molecular da B12, de metil para ciano, de ciano para metil, e ver como é que a pessoa responde. Trocar a via de oral para sublingual, e tentando. Ou, geralmente, o corpo se adapta. Chega uma hora que a acne dá uma diminuída. Então, se você está tomando a dose por conta própria, às vezes você está tomando mais do que precisa. Então, talvez você precise de 1/10 do que está tomando, não sei quanto que tu está tomando, tá? Então, isso vai ajudar aí para diminuir a acne. A Tata Vec está falando aqui, Bianca sincerona. Ai, gente, não dá. Olha só, vocês querem, porque eu sou nutricionista, mas tem os médicos vegetarianos, né? O grupo aqui deles no Facebook, eles também estão atendendo online. Aproveitem, entendeu? Porque o Conselho de Medicina também não sei até quando vai deixar eles atender online. Para sempre, Bianca, pode confiar. Assim espero. A live vai ficar não que salva. O mundo continue desse jeito, né? Só as consultas que continuem online, mas o mundo volte ao normal. Não, sem dúvida, sem dúvida. A Cristiana perguntou, a live vai ficar salva? Vai. A de ontem eu salvei, só que o sistema deu um erro aqui e ele não me deixou salvar. Foi um acidente. Mas a gente sempre salva e a gente queria até salvar para colocar no YouTube. Acabou que semana passada a gente fez um montão de live e não salvei nenhuma. A gente faz isso. A minha tá salva no meu drive, eu posso te mandar depois. Beleza. E aí, temos mais ou menos 10 minutos. Tem mais pergunta, não? Não, aqui não. Mas aí, enfim, então, se a galera quiser fazer consulta com você, quiser, enfim, entrar em contato,
trocar ideia, como é que faz? Uhum. Bom, vocês podem marcar pelo WhatsApp, o DDD é 21, Uhum. telefone 98296-3569. Tem o meu Instagram, que é @bianca.nutricionista. Meu site, nutricionistabiancaoliveira.com, sem o BR, tá? Então, vocês podem me contactar por algum desses caminhos e eu vou passar o valor da consulta. Quem falou aí que não fez exame ainda, é legal fazer a consulta antes, eu faço a solicitação do exame, tá? E aí depois a gente marca uma reavaliação, ou dependendo de como for, eu mando esse exame, as prescrições por e-mail. Então, assim, porque vamos supor, a pessoa chega para mim, vou dar um exemplo, com um histórico de sobrepeso, mas ela come muito pouco, e ela tem uma fadiga, ela pode ter uma disfunção tireoide, eu vou precisar ver. E não é só T3, T4, TSH, tem muita coisa para ver em tireoide, né? Tem os anticorpos que a gente vê. Então, dependendo do que você falar para mim quando você estiver na minha frente, eu vou definir quais exames mais precisa fazer ou não, tá? Então, é bem interessante passar pelo profissional, até porque é legal, você faz uma primeira consulta, a gente fala do cardápio, monta, tira suas dúvidas de alimentação, eu construo o cardápio com a pessoa, eu compartilho a tela do computador com ela, a gente vai fazendo juntinho, eu vou mostrar, tá com tantos gramas de proteína por quilo de peso o teu cardápio, olha aqui, ó como é que tá de carboidrato, meu paciente tem que ter acesso a tudo isso. Então, ó, como é que tá de carboidrato, ó, como é que tá de gordura, como é que tá o total de proteína da sua dieta. E aí a gente monta juntinho, ele vai vendo eu fazendo na online. A gente faz pelo Skype, minha tela fica para ele ver, né? E aí a gente faz o pedido do exame e depois tem que, de qualquer maneira, fazer uma outra consulta pra gente ver como que você ficou, né, com a alimentação, se teve alguma dificuldade, se eu tenho que mexer ou não nessa alimentação que a gente montou. E aí a gente faz a avaliação dos exames e eu vou te explicando tudo. Ó, isso tá assim, isso tá assim. Tá vendo isso aqui? Quando eu cruzo que isso aqui tá assim desse jeito, ó, por que eu tenho que te dar essa dose? Então, da maneira que eu trabalho. Eu gosto muito de falar, né? Eu gosto muito de explicar. Então, o meu paciente, ele é muito bem orientado. Então, ele sabe por que ele está recebendo qualquer orientação ou prescrição. Maravilha. A Cristina está falando, quero que a minha unicista assista, ela disse. A Cristina é minha paciente. Cristina, desde 2017... Deixa ela responder. Não me lembro, é bastante tempo. Quando eu ainda nem atendi onde eu tô atendendo agora. A live vai ficar no Instagram aqui da Escola Vegana 24 horas. Então é @Escola Vegana. Ela pode assistir por ali. Gente, essa médica dela é ótima. É ótima. Não tô falando porque eu acho que ela vai não, mas ela, assim, é um dos poucos médicos que entende de suplementação. A gente complementa as receitas, é muito gostoso fazer isso. A Cristina vem com a receita da unicista dela, ela olha a minha, olha da... eu vou colocar isso aqui que ela não colocou. E a gente vai se complementando. Ela sabe as formas mais biodisponíveis da vitamina. Gente, igual eu nunca vi nenhum médico saber. Então, assim, eu fico chocada com a médica da Cristina. Souza Pri, de novo aí. Seja bem-vinda de novo, Souza Pri. Tá em todas aí, quase todas, pelo menos. A Ângela Vegana tá falando, minha inspiração é você. Você. Eu tenho certeza que não sou. Gente, a Ângela faz uns quitutes maravilhosos veganos, ela faz pastinhas, ela tem manteiga vegana maravilhosa, tem babaganushi. Cliquem aí, Ângela Vegana, encomendem com ela, é maravilhoso. Maravilha. Ó, Mayra Liege. Agora tem mais algumas perguntas. Vamos bater aí, deixa eu ver. Aqui vai dar meia-noite. Acho que tem mais uns 10 minutos. Vamos correr para ver se a gente consegue responder tudo, tá? Mayra Liege. A meticobalabina dispensa a suplementação de folato? Não, tá? Não é porque ela é formativa que você não precisa de folato na rodinha bioquímica, por assim digamos. A gente vai usar o folato também para algumas coisas no nosso organismo, tá? Que também atua em sinergia com a B12. O que vai determinar se você precisa de folato ou não é um exame de folato e a tua dieta. Tem gente que come muito alimento, muito vegetal, muito legume, verdura, bastante mesmo. Aí ela come folato pra caramba. Quando eu dou folato nessa pessoa, tá 19, tá acima de 20. Talvez essa pessoa não precise de folato. Se é uma pessoa com folato de 12 para baixo e a dose de B12 é alta, eu preciso dar folato. Se é uma pessoa com folato de 7, eu vou dar folato com uma dose de B12 alta ou não. Tá? Então, isso é muito individual. Isabel Devos, estou tomando D3, 50 mil UI por mês, novamente fazendo quimioterapia devido recidiva de câncer de mama.
Não é pouca dosagem? Bom, por mês talvez seja pouco, tá? Talvez seja, mas aí isso tem que ser bem avaliadinho com o exame. É a mesma coisa, você vai fazer o exame, você vai ver quanto que tá a sua vitamina D. Ela tá em pelo menos 40, mínimo, tá? Talvez 50 mil uma vez por mês seja o suficiente para mantê-la em pelo menos 40. Talvez não. Tá? Com uma dose dessa, gente, eu até ia falar da vitamina D. Quando você suplementa a vitamina D, você aumenta muito a absorção de cálcio da tua dieta. Por isso que alguns estudos questionam, será que a gente precisa de 1.000 miligramas de cálcio mesmo? Se eu mantenho minha vitamina D em 40, 50, eu absorvo cálcio pra caramba? Então, isso é uma briga ainda científica, mas enfim. Esse cálcio, ele tem que ir pra dentro do osso, certo? É o lugar onde o cálcio tem que ficar. No sangue, a calcemia tem pouco cálcio. A gente guarda cálcio no osso. Para esse cálcio ir pro osso, eu preciso de uma proteína chamada osteocalcina. Para ela ser carboxilada, né? Para ela ser ativada, a gente precisa da vitamina K2. Então, quando você suplementa a vitamina D, você aumenta a tua necessidade de vitamina K2 indiretamente. Então, é muito complicado você suplementar só a vitamina D sem a K2, porque você pode não ter K2 o suficiente para fazer esse cálcio que você está absorvendo a mais por conta da vitamina D ir para dentro do osso. Aí ele para na parede da tua artéria, para nos rins, da calcificação arterial, é bem complicado. Então, eu nunca suplemento vitamina D sem K2. Dependendo da dose de vitamina D, eu vou gerenciar uma dose de K2. Tá? Então, fez o exame, e aí você tem que repetir esse exame, tá? Você fez, o médico determinou essa dose, ele botou K2 junto, tá? Se não, conversa com ele, se ele for um médico atualizado, enfim. Enfim, você vai repetir esse exame no mês seguinte ou daqui a 2 meses e ver para onde foi sua vitamina D. Não repete perto de quando você tomou. Já que você toma uma vez por mês, espera aí 15 dias depois que tu tomou. E aí vê como é que vai ficar. Se ela caiu, 50 tá pouco. Se ela subiu, 50 tá muito. E a ideia é manter. Se ela manteve, legal, a ideia é manter, manteve. Se a ideia é subir, ela subiu, ok, subiu. Se a ideia é subir, a hora que ela subir até onde a gente quer, tem que descer a dose. Então, gerenciar, tá? É gerenciar esse exame. E não ficar brincando de montanha-russa com o paciente. Porque eu vejo muita gente que fala, eu vivo tendo anemia. O médico vai, trata, não corrige a ferritina, corrige só a anemia, aí a pessoa tá sem anemia, parou de suplementar, daqui a 4 meses tá com anemia de novo. Suplementa ferro de novo, corrige a anemia, daqui a pouco tá anemia, fica assim, ó, brincando de gangorra com o paciente. Isso não pode acontecer. A gente tem que gerenciar o exame. O paciente suplementou, corrigiu, precisa de dose de manutenção? Vou avaliar com a tua clínica, a tua bioquímica. Precisa? Entra a dose, para não cair de novo. E essa dose, ela também pode mudar. Tá? Beleza, temos aqui mais 2 comentários, não sei se vai dar tempo de responder, senão a live pode cair. Então, galera, obrigado por todo mundo estar aí. A mãe tem live de novo e eu vou fazer live direto aí até sei lá quando. Beleza? Todo dia já vem com um assunto diferente. Mas vamos tentar responder aí o máximo que a gente puder até a live cair. Se cair no meio, todo mundo vai entender que o Instagram Que a é gente fala complicado. demais. Tata Veg, dúvida. Como sei se os carbos indicados no rótulo dos alimentos são líquidos ou com fibras inclusas? Tem algum padrão para as empresas seguirem na rotulagem na hora de discriminá-los? Geralmente ele é com a fibra, tá? Ele não é subtraído, não é carboidrato líquido, não. Tá? Não é o net carb que a gente chama. Então, quando você lê carboidrato, ele está contando com a fibra. Então, você subtrai a fibra para ver o quanto de carboidrato é o que realmente você absorve ali. Sheila, eu não como carne vermelha há 3 anos e estou sem acompanhamento nenhum. Isso pode me trazer alguma deficiência nutricional? Estou com sintomas depressivos e de irritabilidade forte. Isso pode ser a quarentena. Brincadeira. Não só a ver, tá? Com comer carne ou não. Exames em concentrações séricas ótimas, independe de você comer carne ou não. Quem tem depressão tem que ter uma boa vitamina D, tem que ter uma boa vitamina B12, porque ela mexe com o sistema nervoso, tá? A vitamina D tem vários estudos associando ao humor, à depressão. Vitamina B12 mexendo com o sistema nervoso. Anemia não pode ter, uma ferritina boa tem que ter. Então a gente tem que gerenciar. E tem ortomolecular que ajuda pra caramba, como magnésio trionato, triptofano, 5-HTP. Tem várias coisas que a gente pode utilizar para melhorar bastante de forma natural, sem precisar do tarja preta. Dependendo da tua condição clínica, você pode precisar de medicamento alopático com médico, né? Mas se for uma coisa branda e você estiver fazendo terapia, de repente só com a suplementação a gente já consegue melhorar bastante essa tua condição. Mas não tem a ver com você ser vegetariana ou não, tá? Deficiência nutricional, quem come carne também pode ter. Tem que fazer o teu painelzinho bioquímico, dosar todos os seus exames e gerenciar eles muito bem. Maravilha.
Não temos mais comentários. Estamos chegando no final, pode acabar a qualquer momento. Galera, obrigado aí. Deu aí sempre acima aí de mais ou menos 20 pessoas. Foi muito bom, muito legal. E amanhã tem mais. Eu não sei o tema ainda, mas amanhã cedo a gente vai postar qual é o tema. E vai ser de novo de 7 às 8. E espero que quem possa estar aqui para aprender alguma coisa nova, beleza. Quem não puder estar ao vivo, vai ficar 24 horas aqui para poder ver também. Beleza? E quem é nutricionista, quem acompanha a escola por e-mail, e quem é nutricionista, ou farmacêutica, ou estudante de nutrição, a Bianca, junto com a escola, a gente está lançando um curso essa semana de... Bianca, fala mais, como é que é o nome do curso? Fala você o nome. A gente vai falar de ortomolecular, né, com foco em suplementação e fitoterapia para o sistema imunológico. É um curso que vai habilitar aí o profissional nutricionista farmacêutico a trabalhar com a suplementação, né, tudo isso que eu falei, esse gerenciamento todo, né, para melhorar a imunidade do paciente. Então é um curso bem completo, tem bastante aula, a gente vai falar bastante do suplemento, vamos falar de sistema imunológico. Então já está aberta, né, as matrículas, né, A Léo? gente abriu as inscrições hoje para quem se diz nutricionista, farmacêutico e tal, que recebe os nossos e-mails. Não estou aberto para todo mundo, porque a maioria das pessoas são pessoas leigas no assunto e tal. Então, se você for uma dessas, estiver nessas condições e não estiver recebendo os e-mails falando sobre o curso, manda um e-mail para a gente, uma mensagem aqui dentro e tal, que a gente responde. As inscrições vão até sexta-feira, tá num preço bacana de pré-venda, que é um preço que a gente vai fazer durante um tempo limitado, depois que o curso estiver no ar não vai ser mais esse preço. E se você for estudante, quer, enfim, aprender mais, porque a gente sabe que a faculdade não ensina as coisas de nutrição vegetariana direito, né? É um assunto muito novo. E aí, enfim, a Escola Vegana veio para resolver esse problema também. Além de vários outros, veio para resolver esse problema também. Beleza, galerinha? Ok. Até Tchau, mais. tchau, pessoal. Boa semana para vocês. E aí, conforme ele falou, né? Quem quiser fazer o curso e não tiver recebido e-mail, manda um direct para a Escola Vegana que ele passa o link da inscrição. É isso aí. Tá bom? É isso aí. E quem quiser Beijo. agendar consulta, manda um WhatsApp ou direct para mim. Tchau, Exato. tchau. Exato. Beijo, beijo, Bianca. Beijo, galera. Até Beijo, gente. amanhã. Tchau, Até amanhã. Léo. Um beijão para todo mundo. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.